Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, muita luz para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. Esse ministério não trata-se de uma denominação, mas trata-se do ministério do próprio Filho do Deus Vivo. Esse ministério é de Jesus Cristo. A bandeira ela é uma só, essa é que é a verdade, né? A bandeira é uma só. O Senhor é a nossa bandeira. A bandeira é uma só. Então, quando fala Ministério Deus Vivo, não é especificamente uma denominação, mas Ministério Deus Vivo é o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. É o ministério do próprio Filho de Deus através daqueles que o servem. Glória a Deus. Então você que me assiste pelo canal Denison Souza, pelo canal do YouTube Denison Souza, você não é inscrito ainda? Então se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza. Você que está pelo Facebook, né? Se você não me segue, tem a opção também de você me seguir e também ativar o sininho para que você receba notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza. Glória a Deus. Quero pedir a você que nesse instante você prepare uma garrafa com água, prepare também chave de casa, tá bom? Chave de casa. Quero que você também prepare, peças de roupa, fronha do travesseiro, lençol, roupa, uma peça, tem que ser uma peça pelo menos. Uma peça de roupa do marido, da esposa, né, dos filhos. Prepara aí as peças de roupa, tá? Toalha de rosto, toalha de banho. Prepara também, deixa eu ver, o azeite, né? Não vamos esquecer o azeite, tá bom? Azeite, óleo de cozinha se não tiver azeite, tá bom? Chave de casa, como eu já disse. Carteira de trabalho, currículo, tá? Fotos dos familiares. Deixa tudo aí separado para que nós possamos consagrar a Deus no finalzinho do clamor. Hoje é sábado e todo sábado nós realizamos o jejum coletivo em combate e em destruição às castas malignas. Jesus Cristo ele disse que há castas de demônios que só podem ser arrancados, só podem ser vencidos através do jejum e da oração. Então, como eu sempre falo, não basta a pessoa apenas orar. Muitas das vezes a pessoa está enfrentando uma casta maligna. A pessoa está enfrentando, um problema de origem espiritual. A causa, a raiz é espiritual. Então, para você vencer algo que é espiritual e algo que é espiritual de extrema dificuldade para se vencer, é necessário você ir para o jejum. Tá bom? O jejum, por exemplo, o tempo mínimo de jejum é de 12 horas. Então você precisa, ir para o jejum para ver resposta aí para a área que você precisa de resposta, tá bom? Você que precisa urgentemente de resposta para a vida profissional ou financeira, para a vida física. Você que está aí acamado, doente, enfermo, ou tem algum familiar, você que, por exemplo, talvez esteja com algum problema ou no casamento, ou problema com o filho, com a filha, nas drogas, na prostituição, enfim, você que precisa ver urgentemente, é coisa urgente. Você precisa urgentemente de ajuda, de socorro por parte do Senhor, você precisa ir pro jejum. Não é fácil jejuar, tem muita gente que tem muita dificuldade em jejuar, mas não tem jeito. A Bíblia fala, que o reino de Deus é tomado à força. O apóstolo Paulo ele fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, para você ter a paz, para você ter a alegria e para você ter a justiça que vem de Deus, é necessário você ir para o jejum. Está entendendo? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Se você abrir mão por um período de tempo, por um tempo,
de ficar sem alimentar o seu corpo físico, sem alimentar o seu corpo, para nesse tempo que você ficar sem alimento, você se dedicar à leitura da palavra, à meditação da palavra, à oração, à determinação, porque não é só orar, é determinar também que o mal seja arrancado, seja, arrancado. É orar, é determinar, é meditar na palavra, é cantar cânticos espirituais. Quando você faz isso, você contribui para que o mal ele seja arrancado. Isso não sou eu que falo, mas isso é o próprio Senhor Jesus Cristo quem ensinou. Ele disse: há castas de demônios. Existem problemas. Entenda, casta. Essa casta significa problemas. Existem problemas que só podem ser vencidos através da oração e do jejum. Através do jejum e da oração. Tem que incluir jejum. Tem que incluir jejum juntamente com a oração, juntamente com o louvor, juntamente com a palavra, juntamente com a determinação. Tem problemas que você resolve assim, ó. Tem outros problemas que você tem que colocar força. Você tem que colocar força. Se você não colocar força, você não vai vencer. Inclusive força, no que diz respeito, a força é espiritual. Pastor, como é que eu faço para ficar robusto, forte espiritualmente? É simples, está aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Toda a palavra. É pela palavra que você se torna forte, robusto, inabalável, invencível diante dos teus inimigos, diante de Satanás e dos seus demônios, dos anjos caídos. Só assim para você poder prevalecer, só assim para você poder vencer. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, através do seu ministério, Jesus Cristo ele pôde vencer os demônios, ele pôde expulsar demônios, curar enfermos, porque ele jejuava e muito. Tem gente que acha que Jesus Cristo ele jejuou apenas 40 dias, quando ele esteve lá no deserto, mas não. Jesus ele tinha o hábito, ele tinha o costume, já era costume de Jesus, era costume. Aliás, não só de Jesus, mas do judeu. Era costume do judeu. Tanto é que Jesus ele fala a respeito, por exemplo, dos fariseus. Ele conta a história do publicano e do fariseu, dois homens que subiram ao templo para adorar a Deus. E Jesus Cristo ele fala que o publicano, ele chegou diante de Deus, cheio de humildade, de cabeça baixa e batendo assim no peito. Ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Ou seja, ele chegou diante de Deus reconhecendo que era um pecador. Isso o publicano. O publicano era os cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam impostos aos seus compatriotas, Será que é esse o termo correto, Enfim, aos seus patrícios, E no caso, eles trabalhavam para Roma, então eles eram vistos pelos outros judeus, pelos outros judeus como traidores. Como traidores, eram vistos como pecadores, extremamente pecadores pelos outros judeus, inclusive pelos fariseus. Os fariseus se consideravam os santarrões, os santos, arrotavam santidade. E aí Jesus ele fala que o fariseu, ao chegar no templo, ele não chegou de maneira humilde, ele não baixou a bola, Não tem aquela frase, baixa a bola, menos. Então, o fariseu não chegou lá no templo, de maneira humilde como o publicano. Ele chegou dizendo assim diante de Deus, porque eu dou o dízimo de tudo, e jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esses pecadores. Ou seja, se considerando a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, se considerando o rei da cocada preta, Não tem essa frase? Não tem esse dito popular, o rei da cocada preta, se achando que tinha o quê? O rei na barriga, se achando o bambambam, como diz aqui no linguajar dos cariocas, o bambambam, o cheio de marra, o cheio de marra, com marra de cão, como alguns dizem, com marra de cão, com aquela marra,
né, se achando santo, mais santo, né, como eu já até falei em algumas ministrações, né, pregando. A pessoa se acha a quarta pessoa, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa se acha a quarta pessoa mais poderosa, onipotente, mais santa do universo. E o fariseu chegou assim, cheio de pompa, cheio de orgulho, cheio de altivez, cheio, sabe, de si. E aí ele fez essa declaração: eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esses pecadores, se considerando melhor do que qualquer pessoa que estivesse ali presente no templo. E aí Jesus ele fala que desceu esses 2 homens do templo. E aí Jesus Cristo ele pergunta: qual dos 2 vocês acreditam que foi justificado por Deus? Aquele que se humilhou ou aquele que se exaltou diante de Deus? E aí responderam para Jesus: bem, mestre, nós acreditamos que foi aquele que se humilhou diante de Deus e não aquele que se exaltou, que se achou melhor do que os demais que estavam ali no templo. E aí Jesus Cristo ele disse: então façam vocês também o mesmo, porque aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será abatido. Será abatido. E o interessante é que Jesus, ao contar essa história do fariseu e do publicano, ele fala que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E aí Jesus Cristo ele fala assim para os seus discípulos, fala para aqueles que o seguiam. Jesus Cristo ele chega para o povo e diz assim: se a vossa justiça, ou seja, se a vossa obediência, se vocês não obedecerem a palavra de Deus mais do que os fariseus, se a vossa justiça não exceder mais do que os dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, e Jesus Cristo ele fala aos seus discípulos que a justiça do seu discípulo tem que exceder, tem que ir além a do fariseu, então, se os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, então aquele que é discípulo do Senhor Jesus tem que jejuar pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. Então eu tenho falado para as pessoas que têm acompanhado ao Ministério Denison Souza, ao Ministério Deus Vivo, que façam isso, que jejuem terça, quinta e sábado, 3 vezes por semana. Lembrando que o jejum é o seguinte: o tempo mínimo é de 12 horas. Tempo mínimo de 12 horas. É da hora que a pessoa, por exemplo, vai dormir até o horário de meio-dia. Ou se não, do horário de meio-dia até o horário de meia-noite. A pessoa também pode fazer o jejum dessa forma. Ao invés de fazer de meia-noite a meio-dia, ou da hora que for dormir até meio-dia, a pessoa pode fazer do horário de meio-dia até o horário de meia-noite. Entende? Ou se não, a pessoa pode, por exemplo, fazer de 6 da manhã até as 18 horas também. A pessoa pode fazer isso também. A pessoa que acorda, por exemplo, no horário de 5 da manhã, né? A pessoa pode fazer da hora que acordou até o pôr do sol. Ficar o dia inteiro sem se alimentar. Só depois do pôr do sol se alimenta. A pessoa pode fazer um jejum parcial, por exemplo. Um jejum é onde a pessoa ela só vai consumir água, né? Só vai consumir líquidos e durante o dia vai ficar sem alimento algum. Porque existem 2 tipos, aliás, existem mais de um tipo, existe mais de 2 tipos de jejum. Existe o jejum parcial e existe o jejum completo, e tem outro jejum também que eu me esqueci agora o nome, mas existem mais de um jejum, entendeu? Existe o jejum total, ficar sem líquidos, sem alimentos, e existe o jejum parcial, o jejum onde a pessoa ela fica sem alimento, sem nenhum alimento, e só consome líquidos, suco, água, né? Não vai beber refrigerante, né? Não vai beber, até porque refrigerante não é saudável, nem refrigerante ou qualquer outra bebida, né? Enfim. Então é isso, é necessário ir pro jejum. Você que está ouvindo essa instrução, você precisa ir pro jejum. Não basta apenas orar. Lembrando que o jejum não é para você ficar querendo mostrar para todo mundo que você está em jejum. Jesus Cristo ele disse: lava o teu rosto, de preferência, né? Toma um banho,
entendeu? Você que é mulher faz aí o cabelo, né? Se maqueia, né? Você que é homem faz a barba, né? Enfim, se produz, se perfuma, se arruma, fique de uma maneira da qual ninguém venha perceber que você está em jejum. Em jejum. Se alguém querer te oferecer comida, faz que nem Jesus ele fez com os discípulos. Está lá em João capítulo 4. Os discípulos foram comprar alimento. Isso era um horário aproximadamente de meio-dia, próximo de meio-dia. E aí Jesus Cristo estava ali. Aonde? Ali no Poço de Jacó. Estava no Poço de Jacó. Jesus estava ali trocando uma ideia, trocando um papo, né? Estava ali conversando ali com a mulher samaritana. E aí diz o evangelho que chegou os seus discípulos e chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, não queres comer? Trouxemos comida. E aí Jesus Cristo ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ou seja, certamente Jesus Cristo estava em jejum. Lembrando que Jesus Cristo, quando chegou ali no Poço de Jacó, ali em Samaria, ali quando ele chegou, né, para a mulher samaritana, ele pediu água. Certamente Jesus Cristo estava fazendo um jejum parcial. Ele pediu água. Você acha que ele só falou: eu quero água, só para querer puxar assunto com a mulher? Jesus ele não mente. Jesus ele não mente, ele não é mentiroso, ele é a própria verdade. Jesus Cristo certamente, se ele pediu água, é porque ele queria água mesmo. É claro, ele aproveitou o gancho, né? Ele aproveitou a situação até mesmo para poder, né, ter um diálogo, ter uma conversa ali com a mulher samaritana. Aquele encontro já tinha sido marcado há tempos. O Senhor já tinha marcado aquele encontro com aquela mulher. O Senhor ele tinha marcado o encontro com aquela mulher ali naquele poço, no Poço de Jacó. Mas Jesus, quando ele pediu água, ele não pediu água apenas só para puxar assunto, não. Certamente ele pediu água porque ele estava com sede. Não tenha dúvida quanto isso. Ele pediu água porque ele estava com sede. Eu, pelo menos, estou conjecturando, tá? Eu, pelo menos, imagino que Jesus estava em jejum e um jejum parcial. E aí, quando os discípulos chegaram e disseram: Mestre, come! Aí ele disse: não, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Aí ele fala: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então ele foi ali em missão, ele foi ali para evangelizar os samaritanos, para ganhar os samaritanos para o Pai. Você está entendendo? Certamente Jesus Cristo estava em jejum. Em jejum o quê? Parcial. Porque ele pediu água, mas quando chegou o alimento, ele rejeitou o alimento, está entendendo? É que nem no jejum dos 40 dias. Tem pessoas que falam que Jesus ficou 40 dias sem comer e também sem beber. Bem, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Eu penso diferente. Jesus ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. Bem, conjecturando, tá? Estou conjecturando. O que é conjectura? Conjectura estou aqui no campo das ideias. Eu imagino que Jesus ele não ficou 40 dias sem comer e sem beber. Ele ficou sem comer. Por que, pastor? Ficou sem comer? Bem, ele foi tentado pelo Satanás, pelo diabo. O diabo chegou e falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele foi tentado pelo diabo para transformar pedras em pães, porque ele estava com o quê? Com fome. Se ele estivesse com sede, se ele estivesse realmente com sede, imagina uma pessoa 40 dias sem beber água. 40 dias, imagina. 40 dias sem beber água. A pessoa não estaria com sede? É evidente, é fato que ele estaria com sede. E outra, se ele estivesse realmente com sede, e o diabo saberia que ele estaria com sede, porque o diabo sabia que ele estava com fome, que Jesus estava com fome. Tanto é que ele disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentou Jesus naquilo que estava lhe faltando, que era o alimento. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se Jesus estivesse realmente fazendo um jejum total,
o diabo chegaria e falaria assim para ele, assim, pelo menos nos evangelhos estaria o seguinte registro: se tu és o filho de Deus, faça com que essa porção de terra se torne um manancial de águas. Ou se não, Jesus, pega essa pedra aí e faça brotar dessa pedra água. Faça brotar água desta pedra, assim como Moisés com seu cajado tocou na rocha e saiu água da rocha. Faça isso também, Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça com que a água, faça com que brote água desta rocha, desta pedra. Se tu és o Filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, faça com que brote, saia água destas pedras ou desta pedra. Então veja, Jesus, ele não foi tentado pelo diabo nesse aspecto, no aspecto da água. Ele não foi tentado no aspecto da água, mas ele foi tentado pelo diabo no aspecto de alimento. E aí vai ficar aquele debate, né? Existe esse debate teológico, né? Existem teólogos, estudiosos da palavra, que entendem que Jesus ficou completamente, né, sem alimento e sem água. Eu, particularmente, como tem alguns teólogos, estudiosos da palavra que também pensam da maneira que eu penso, que Jesus, na verdade, ele ficou só apenas sem alimento. Ele não ficou sem água, ele não ficou sem líquido. Porque senão o diabo teria tentado ele. Porque o diabo, ele é assim, o diabo, ele te tenta naquilo que te falta. O diabo, ele vê que você está desempregado, então ele arma uma situação para te tentar. Olha só, vende isso aqui. Mas isso aqui é roubado. Tá entendendo? Mas isso aqui é roubado. Mas vende isso aqui, você está passando necessidade, você está passando aperto, vende isso aqui. Vende isso aqui. O diabo é assim. O diabo, ele vê que você está passando por uma necessidade e aí ele aproveita a necessidade que você está passando para fazer com que você faça algo ilícito, algo que vai contra a vontade de Deus. Todo mundo dá calote, vai lá, dá calote aí nesse BRT aí, dá calote aí nesse trem aí, vai, não te custa nada. Os políticos roubam tanto, não vai fazer mal nenhum você dar calote aqui no trem, dar calote aqui no BRT, dar calote, entendeu? Dar calote, para quem não sabe, para fora do Rio, né? Que tem gente que me assiste que não é do Rio de Janeiro. Dar calote é não pagar a passagem. É não pagar a passagem, né? É não pagar a passagem. Seja de trem, seja de ônibus, seja de qualquer condução, né? Seja de qualquer condução. Então, assim, o diabo, ele aproveita a falta de algo que a pessoa ela tem. Por exemplo, o cara é solteiro, ou então a mulher é solteira. Não, toma aqui esse homem, toma aqui essa mulher. Aí a pessoa tá ali carente, né? Que nem aquela frase, né? Cuidado, hein? A carência faz com que você veja amor aonde não existe. E é verdade, a pessoa está carente, a pessoa vê amor aonde não existe. Então o diabo sempre vai tentar para que você caia. O diabo sempre vai buscar te derrubar no momento da tua extrema necessidade. Ele vai procurar, ele está necessitando disso, ela está necessitando disso. E aí o diabo, ele vai, exatamente naquilo que está lhe faltando para lhe tentar. Entendeu? E então, no caso de Jesus certamente ele fez o jejum, jejum parcial. É o jejum que normalmente eu faço. É o tipo de jejum que normalmente eu faço. Até porque eu tenho que andar, eu tenho que me movimentar, e para isso eu preciso beber muita água. Quando você estiver em jejum, beba muita água. Água, de preferência água. E suco também, pode ser um suco de laranja, pode ser um suco de limão, um suco de manga, líquidos, entendeu? Líquidos. Eu pensava que jejum era total. Não. Se te ensinaram que jejum é total, é porque você não aprendeu na fonte. Sempre falo isso. Você tem que aprender na fonte, na palavra. Quer ver um exemplo? Daniel, ele fez um jejum de 21 dias e consumiu apenas legumes e verduras. E certamente também se alimentou de água, de sucos. Certamente ele fez esse jejum que eu estou te falando. Certamente não, ele fez. Esteja certo que ele fez. Ele comeu, a palavra fala que ele comeu legumes. Está aqui, Daniel capítulo de número 10. Está aqui, Daniel capítulo 10. Falando nisso, eu vou fazer a leitura da palavra em Daniel, tá? Já deixa aí a palavra aberta em Daniel.
olha só, Daniel capítulo 10, versículo de número 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável, ou seja, aquela comida suculenta, gostosa, saborosa. Manjar desejável não comi, nem carne, veja, nem carne, ele não comeu carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Jesus, ao contrário de Daniel, Jesus ele fala, unge a tua testa, unge a tua fronte, a tua testa, lava o seu rosto, né? Se perfuma, se arruma, que nem Esther fez isso, a rainha Esther. Antes de entrar na presença do rei, ela se consagrou, sendo que ela chegou na presença do rei com a aparência de que ela não estava em jejum. Quem olhava para ela, não está em jejum não. Entendeu? Mas Daniel diz aqui, nem me ungi com unguento, até que se cumprir o quê? Os 21 dias, as 3 semanas. Então, ele fez exatamente esse tipo de jejum. Quer ver? Aqui, no começo de Daniel capítulo 2, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui a passagem. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e seus amigos, eles ficaram por 10 dias se alimentando de legumes e consumindo água, bebendo água. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias, e ao fim de 10 dias pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Então veja, legumes a comer e água a beber. Então esse foi o tipo de jejum que Daniel fez. E era o jejum que ele costumava fazer, pelo menos é o registro que nós temos no livro de Daniel. Daniel tinha esse hábito de jejuar desta forma. Mas o jejum ele pode ser total. Ele pode ser total, mas o jejum total ele tem que ser no mínimo de 3 dias, tá? 3 dias, tempo mínimo de 3 dias. A rainha Esther, ela fez esse tipo de jejum. A rainha Esther e o povo judeu, quando eles estavam sob ameaça de morte, eles fizeram 3 dias de jejum sem comer nada. Crianças, jovens, adultos, velhos, mulheres, homens, mulheres, crianças, enfim, até os animais. Todos ficaram em total jejum. Por quantos dias? 3 dias. Por 3 dias. Por 3 dias. Daniel ficou 21 dias fazendo esse tipo de jejum. Legumes e água. Legumes e água. Jesus certamente fez esse tipo de jejum. O jejum sem alimento algum e só consumo de água. Só consumo de água. E Elias, ele comeu um pão que o anjo trouxe, o pão e a água. O anjo trouxe pão e água para Elias. E aí diz a palavra que Elias, durante 40 dias, ele caminhou da onde ele estava, que ele estava na caverna, escondido, com medo de Jezabel, de ser morto. Mas aí o anjo foi lá, o confortou, o anjo foi lá, trouxe pão, trouxe água para Elias. E aí diz a palavra que após ele comer daquele pão e beber daquela água, ele caminhou 40 dias. Imagina, 40 dias. Que pão é esse? Que água é essa? Hein? Que pão é esse? Que água é essa? Hein? Que faz com que a pessoa caminhe 40 dias? Então, Elias caminhou 40 dias, depois de comer do pão e beber da água que o anjo deu a ele. E Moisés? Moisés ficou 40 dias no alto do monte, mas Moisés ficou na presença de Deus. Na presença literalmente, foi literalmente. Deus ali, desceu no monte Sião. Deus desceu ali no monte
Deus desceu ali no monte, né? E Deus ao descer ali naquele monte ali, aliás, no Monte Sinai, né? Falei Sião é Jerusalém, Sinai. Desceu no Monte Sinai e ele apareceu ali para Moisés. Moisés, é claro, não viu a face de Deus. Moisés até pediu para que ele pudesse ver a face de Deus. Moisés chegou e falou assim: Senhor, eu quero ver a tua face. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, se tu veres a minha face, certamente tu irás morrer, Moisés. Porque não há ser humano, não há pessoa que olhe para a minha face, veja a minha face e permaneça vivo. Aí Deus falou para Moisés: ó, fica ali atrás daquela rocha, fica na fenda daquela rocha, que eu vou passar. E quando eu passar, você vai ver a minha glória. E aí Deus passou e Moisés pôde ver Deus pelas costas. Viu Deus pelas costas, viu as costas de Deus. E aí ele pôde contemplar, ele viu a glória de Deus, né? Então ele ficou 40 dias lá no monte, Moisés. Ele ficou sem comer e sem beber. Mas aí foi algo sobrenatural, né? Ele estava numa esfera 100% espiritual. O céu desceu naquele momento ali sobre aquele lugar. Sabe, naquele lugar ali, Moisés ele ficou literalmente, sabe, na sala do trono, vamos dizer assim. Ele ficou na sala do trono. Ali ele teve todo o suprimento que ele precisava para o corpo dele. O alimento, a água. Então ele foi um jejum total. Um jejum total. Aí tem gente que até fala assim: ah, mas Jesus fez um jejum menor do que Moisés? Bem, Jesus ele estava na condição que eu e você. Está escrito na palavra: e sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes tomou a forma o quê? De servo. Se fez humilde, ele se fez o mais humilde. Jesus, ele teve fome, ele teve sede. Você está entendendo? Jesus, ele quando veio na forma humana, quando ele encarnou, quando ele veio para viver nas mesmas condições que eu e você hoje vivemos. Então, Jesus certamente ele fez um jejum parcial. E quando chega lá em João capítulo 4, lá em Jacó, né? No poço de Jacó, tudo leva a crer. Estou falando conjectura, tá? Estou conjecturando. Eu imagino que Jesus estava parcialmente em jejum. Porque quando ele chega ali, ele pede água. E era o horário de meio-dia, praticamente. Ele pede água. Mas quando os discípulos chegam, ele rejeita o alimento. A água ele quer, mas o alimento ele não quer, então tudo deduz que ele estava o quê? Fazendo um jejum parcial. E é o jejum que eu costumo fazer, né? É o tipo de jejum que eu costumo fazer. De vez em quando eu faço jejum total. Jejum total de 24 horas, jejum total até de 3 dias, porque o jejum total tem que ser de 3 dias no máximo. Não vai querer fazer jejum de 40 dias sem alimento, sem água não, senão você corre o risco de você ter um piripaque, de você morrer. Não faz isso não. Jejum tem que ser no máximo 3 dias, jejum completo. Mesmo assim, é recomendado você ir no médico, fazer uma bateria de exames. Você está entendendo? Eu, por exemplo, eu faço esse tipo de jejum. Jejum parcial. 12 horas sem se alimentar de nada. 12 horas sem se alimentar de nada. Faço, por exemplo, como é que nem os muçulmanos. Dizem que os muçulmanos, tem muçulmano, porque eles também jejuam, né, os muçulmanos. Dizem que os muçulmanos, durante o dia, quando eles vão se consagrar, eles ficam durante o dia sem alimento nenhum, ou seja, do nascer do sol até o pôr do sol, sem se alimentar de nada, e aí após o pôr do sol, ou seja, no cair da noite, aí eles se alimentam. Aliás, Jesus Cristo, se eu não me engano, ele fazia também esse tipo de jejum. Se você for ler o Evangelho, você vai chegar a essa conclusão. Pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Eu entendo que Jesus Cristo, muitas das vezes, ele fazia esse tipo de jejum. De ele acordar antes do pôr do sol, tipo 4 da manhã, 5 da manhã, e da hora do pôr do sol da hora do nascer, melhor dizendo, do nascer do sol até o pôr do sol, ele ficava em santo jejum.
E aí, quando ele terminava de atender o povo no final da tarde, no finalzinho de tarde, quando pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, aqui no Evangelho, eu quero ler aqui para você. Praticamente eu já estou ministrando, né, gente? Já estou ministrando, né? Praticamente já é uma ministração. Então vai tomando posse aí da palavra. Já vai sendo edificado aí na sua fé. Olha só o que diz aqui o Evangelho aqui, ó. Mateus capítulo 8. Vamos lá, Mateus capítulo 8. Veja só o que está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus Cristo, ele fazia isso, gente. Jesus Cristo, no finalzinho da tarde, ele pegava, atendia o povo, e ao terminar de atender o povo, diz a palavra que ele ia para o alto do monte. Por exemplo, lá em Marcos fala, deixa eu ler aqui, ó, Marcos, deixa eu encontrar aqui a passagem aqui, aqui Marcos fala que Jesus Cristo, ele, ó, olha só, Marcos, veja só, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, olha só, Jesus ele acaba de fazer a multiplicação dos pães, está escrito aqui a epígrafe, né, o título da passagem, a primeira multiplicação dos pães e peixes, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, aí diz aqui, ó, quero ler o contexto, só para você entender o contexto. Marcos capítulo 6, versículo 38. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os comeram os pães, e eram quase 5.000 homens. Então Jesus Cristo, ele alimentou cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando cerca de quê? 15.000 pessoas. Aproximadamente 15.000 pessoas foi o número que Jesus Cristo ele alimentou por meio de 5 pães e 2 peixes. Após ter consagrado, após ter dado graças a Deus pelos pães e pelos peixes, diz o Evangelho que ele alimentou, ó, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Juntando mulheres e crianças com os 5.000, digamos que para cada homem tinha uma mulher, e para cada homem tinha uma criança. Então, é só você multiplicar aí, ó, 5 por 3, 15.000. Tinha, no mínimo foi 15.000. Mas pode ter sido mais de 15.000 pessoas, das quais Jesus Cristo lhe alimentou. Apenas com o quê? 5 pães e 2 peixes. Aí diz aqui a palavra, ó, Marcos capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então ele estava ali despedindo a multidão, já era finalzinho de tarde, ele estava ali despedindo a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte, ou seja, foi ao lugar deserto, ao lugar secreto, para orar, ou seja, para falar com Deus e Deus também falar com ele. Porque oração não é só você quem fala, oração é um diálogo. Não é um monólogo. Monólogo é exatamente isso aqui. Enquanto um fala, todos os outros ouvem.
ou quando um fala, o outro só ouve. Isso é monólogo. E oração? Oração é um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo. É um bate-papo, é uma conversa. Então você fala com Deus, mas Deus também fala contigo. E aí Jesus Cristo, ele despediu a multidão e, tendo-os despedido, foi ao monte para orar, ou seja, para falar com Deus e também Deus falar com ele. Então Jesus Cristo, ele fazia isso. Ele atendia o povo, e ele subia para o monte. Tem uma coisa aqui que eu quero ler aqui para você. Eu fechei lá a passagem, mas eu abro aqui de novo. Vamos lá. Olha só que interessante. Jesus Cristo diz aqui a palavra aqui, ó. Olha só o que diz aqui. Olha o que diz aqui a palavra. Aí Jesus Cristo, ele subiu o monte, certo? Jesus Cristo, ele subiu o monte. Foi isso? Ele não subiu o monte? Ele subiu o monte. Olha só o que diz aqui. Marcos capítulo 6, versículo 47. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília, só para você entender, quarta vigília, vamos lá. 6 da noite ou 18 horas, nós temos 6 horas, né? 6 da noite. Nós temos 7, 8 e 9. Então essa é a primeira vigília, tá bom? É a primeira vigília. Depois nós temos de 9 em diante, nós temos 10, 11, meia-noite, segunda vigília. Depois de meia-noite em diante, nós temos 1, 2 e 3. Terceira vigília. Agora, quarta vigília. A quarta vigília é de 3 da manhã em diante. 4, 5 e 6 da manhã. Entre o horário de 3 da manhã e 6 da manhã foi o horário que Jesus Cristo, ele aparece aos seus discípulos andando sobre as águas. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília, ou seja, perto do horário de 3 da manhã. Porque diz que era perto da quarta vigília. Então, não diz que era na quarta vigília, fala que era perto. Então, provavelmente Jesus, ele apareceu ali no horário de 2 a 3 da manhã. É o horário que normalmente eu costumo orar, 3 da manhã. 3h33 da manhã, é nesse horário, no horário da quarta vigília. E Jesus, ele certamente ele apareceu nesse horário para os discípulos, entre o horário de 2 e 3 da manhã. Porque diz aqui que era próximo, perto da quarta vigília da noite. Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Então, olha só, Jesus ele ficou, só para você ter ideia, Jesus ele ficou do horário de 6 da tarde até o horário de quê? 3 da manhã. Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. 6 da tarde ou 6 da noite? 6 da noite. Porque 6 horas o sol já se pôs, então já é noite. 6 da noite, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Vamos colocar aí 4 da manhã. 4 da manhã. Vamos colocar aí, por exemplo, digamos que Jesus tenha aparecido por volta de 4 da manhã. Por volta de 4 da manhã. Porque fala aqui que era perto da quarta vigília. A quarta vigília começa às 3 da manhã. De 3 às 6 da manhã é a quarta vigília. De 3 às 6 da manhã é a quarta vigília. Diz a palavra que ele apareceu perto. Perto de quê? Perto da quarta vigília. Perto da quarta vigília é 2 da manhã. 1 da manhã ou 2 da manhã. Vamos botar aí 2 da manhã.
Aí vamos lá, Jesus ele subiu o monte por volta de 6 da tarde, de 6 da noite. Aí a gente tem 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Se a gente for contar 3, não vamos contar 3, vamos contar até 2 da manhã, porque diz que era perto da quarta vigília. Se a quarta vigília começa às 3 da manhã e vai até 6 da manhã, e ele apareceu perto da quarta vigília, o que é perto da quarta vigília? É 2 da manhã. Se 3 da manhã é o horário que começa a quarta vigília, então perto da quarta vigília é 2 da manhã. Digamos que ele tenha aparecido 2 da manhã. De 6 da noite a 2 da manhã são cerca de 8 horas. Vamos lá, vamos fazer o cálculo de novo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, 2 da manhã. Jesus ele ficou cerca de 7 a 8 horas no alto do monte. Ou senão ele ficou até mais. Se ele apareceu por volta de 4 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 da manhã. De 6 da noite a 4 da manhã são 10 horas. Digamos que Jesus tenha ficado esse período de 8 a 10 horas no alto do monte. Lembrando que a palavra fala que Jesus Cristo, antes de ter escolhido os seus discípulos, ele ficou a noite inteira no monte. Ou seja, Jesus ele subiu tipo 6 da noite e só desceu do monte 6 da manhã, por exemplo. Ou seja, ele ficou 12 horas no monte em oração antes de escolher os seus 12 discípulos. E a palavra fala que quando ele desceu do monte aqui, ó, nesse episódio aqui, depois da multiplicação dos pães, ele ficou lá no monte, depois de ele ter descido do monte, depois de ter ficado inúmeras horas no alto do monte, a palavra fala que ele andou sobre as águas. E diz aqui a palavra aqui, ó, e ficaram muito assombrados e maravilhados. Os discípulos ficaram, ó, meu Deus! Então você vê o poder da dedicação quando você ora. Mas não é só orar. Jesus Cristo certamente, ele passava noites em oração, mas ele passava em jejum. E quando não era noite, era de dia. Por exemplo, do nascer do sol até o pôr do sol, só consumindo água, abrindo mão do alimento. É que nem eu já falei aqui em outras lives. Eu vou falar agora, eu já falei em outras lives, em outras mensagens. Enquanto você não abrir mão do alimento que sustenta o teu corpo por algum período de tempo para que você se fortaleça espiritualmente por meio da palavra e da oração, você nunca vai vencer o diabo e os demônios, você nunca vai vencer as pessoas que são usadas pelo diabo, você nunca vai vencer, por exemplo, esse problema que está aí, ó. Você nunca vai vencer. Se você não for para o jejum, se você não abrir mão do alimento que você precisa abrir por um período, para você se fortalecer espiritualmente por meio da palavra e por meio da oração, você nunca vai vencer nem as obras da carne, como diz lá em Gálatas capítulo 5, você nunca vai vencer o diabo e nunca vai vencer os demônios. E nunca vai vencer os homens, os que se opõem a você. Nunca. Porque você está na carne. E a Bíblia fala, andai no Espírito. E só tem uma forma de você andar no Espírito. Só tem uma forma de você andar constantemente no Espírito. Jejuando. Por isso que Jesus Cristo ele disse, se a vossa justiça não for além da dos fariseus. Lembrando que os fariseus eles faziam o jejum para querer mostrar que eram mais santos, mais bambambam, né? Como eu falo, né?
A pessoa ela se acha a quarta pessoa depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa ela se considera a mais santa do universo. Ah, coitada! Ah, coitado! Ah, santo, santo, santo. Ninguém é santo no sentido de impecável, não. Se ilude quem pensa que é impecável. Eu não sou impecável. Se eu disser que eu sou impecável, eu estou mentindo. Eu estou mentindo e estou chamando Deus de mentiroso, porque a palavra diz: aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Está dizendo que Deus é mentiroso. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não há quem não peque. A diferença é que um vive na prática do pecado e o outro foge do pecado. É o meu caso, eu fujo do pecado. A Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para você fugir. Fugir da prostituição. Fugir das coisas ilícitas. A Bíblia fala para você fugir. Agora o diabo não. O diabo, a Bíblia fala, enfrentem o diabo. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. E ele vai fugir. Eu gosto da Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje usa essa expressão. Está lá na carta de Tiago, capítulo 4. Resistir ao diabo, aliás, está escrito, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso, certamente, nessa tradução aqui, revista corrigida. Revista corrigida. Mas na linguagem de hoje, está escrito assim, lá em Tiago, capítulo 4, está escrito assim: obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, ou seja, bate de frente com o diabo. Bate de frente com o diabo, enfrentem o diabo. E ele fugirá de vós. Agora, quanto ao pecado, quanto à questão do pecado, quanto à questão da nossa natureza, a Bíblia fala para você, para você fugir. Fazer que nem José, lembra lá de José do Egito? José, meteu o pé, a mulher de Potifar querendo segurar ele, ele saiu fora. Se ele fica, ele cai. Se ele fica, ele cai. Ele cai. Jesus Cristo, ele disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Tem gente até que fala assim, não tem essa de carne fraca. Não tem essa de carne fraca. Tem gente que fala, não tem essa de carne fraca. Se traiu é porque é questão de caráter. Não é só questão de caráter, não. Não é só questão de caráter, não. A pessoa está ali, carente, né? Ardendo em desejo, né? A pessoa está ali esperando, por exemplo, em Deus, aquele que é solteiro, aquela que é solteira, aquele que é divorciado, divorciada, ou viúvo, viúva. A pessoa está ali, carente. Ela tem nela ainda desejo de ter alguém, de ter vida íntima. E não é pecado, não é errado isso, desde que a pessoa faça da maneira certa, né? Case com alguém que seja, no Senhor. Mas essa história de que, não, é questão de caráter. Não é só questão de caráter, não. É muito mais do que isso. Não tem a ver apenas com caráter, não. Tem a ver com o que a palavra mesmo diz. A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aí, quando a pessoa ela se depara com uma determinada situação, ela tem que fugir. Pecado é para fugir. Pecado não é para encarar o pecado. Não, eu sou inabalável. Meu irmão, vai cair, meu irmão. Vai cair. Você que está aí solteiro, solteira, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, em relação ao sexo oposto, sai fora. Se ficar, vai cair. Se ficar, cai. Não adianta. Não adianta. Foi Jesus Cristo quem disse. O espírito pode estar pronto. Pode ser uma pessoa de muito caráter. De muito caráter. Davi era um homem de caráter. Eu não era. Era. Mas um dia ele olhou assim, viu lá a mulher lá se insinuando para ele. O que ele tinha que fazer? Sair fora ali daquela sacada. O que ele tinha que fazer? Quer saber? Deixa eu ir para a guerra. Deixa eu ir para a guerra. Se eu ficar aqui, deixa eu ir para a guerra. Mas ele não fez isso, ele não fugiu. E aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Adultério seguido de homicídio. Homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus porque ele era sincero. São pessoas sinceras que Deus ele procura. Deus ele gosta de pessoas sinceras.
Pessoas que não ficam usando bodes expiatórios. Pessoas que não ficam dizendo, porque fulano me induziu a isso. Eu estou fumando aqui maconha, eu estou aqui cheirando, eu estou aqui roubando, eu estou fazendo isso, eu estou aqui na prostituição, eu estou aqui na bebedice. Eu estou por causa de fulano. Não. Você não está por causa de fulano e beltrano e ciclano, não. Você está porque você simplesmente você quis. Ninguém te obrigou. Ninguém botou uma arma na tua cabeça para dizer, faz isso. Ninguém botou arma na tua cabeça para dizer, bebe. Vai, se prostitui. Vai, trai teu marido, trai a tua esposa. Não. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Então, Davi, por exemplo, ele, lá no Salmo 51, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Me lava-me com o teu sangue, me lava-me com isopo. Torna os meus pecados brancos, as minhas vestes brancas, mais alvas do que a neve. Me perdoa, meu Pai, pelo que eu fiz. Ou seja, ele foi sincero, ele rasgou o coração ao invés de rasgar as vestes. Sabe? Mas a Bíblia fala para você fugir. E só tem uma forma de você vencer as obras da carne. Indo pro jejum. Vai pro jejum! Vai pro jejum! Dia de sábado é isso aqui que você está ouvindo, é jejum. A palavra é jejum. Vai para o jejum. Jejua 3 vezes, no mínimo. Terça-feira é cura divina. Cura do corpo e cura da alma. Quinta-feira é pela vida amorosa e pela vida familiar. Você que quer ver a tua família salva. Você que quer ver o teu casamento salvo. Ou você que não casou ainda. Vai para o jejum. E sábado é o jejum coletivo. Em combate e em destruição às castas malignas. Já é para todas as áreas. Terça-feira, cura divina, cura do corpo, cura da alma. Quinta-feira, família e vida amorosa. E sábado, todas as áreas. Vida espiritual, vida emocional, vida física, vida familiar, vida amorosa, vida profissional e financeira, todas as áreas. Sábado já é o jejum para todas as áreas. Então Deus está falando através do mensageiro. Eu sou mensageiro do Senhor, eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. E Deus está usando os meus lábios e a minha boca para te falar. Vai para o jejum! Vai para o jejum! Para de fazer corpo mole. Vai para o jejum. Jesus ele andou no sobrenatural. Jesus andou sobre as águas. Depois de ter ficado cerca de 8 a 10 horas no alto do monte. Vai para o lugar secreto. Nem que seja 1 hora. Jesus ele falou para Pedro, Tiago e João, estando lá no Getsemane. Vocês não podem nem sequer por 1 hora. Por exemplo, vai dar 1 da tarde. Aliás, já são 1 da tarde. Já tem quase 1 hora de live. Eu entrei um pouquinho atrasado, né? Entrei, se eu não me engano, meio-dia e 5. Já vai para 1 hora de live. Jesus Cristo ele chegou para Pedro, Tiago e João. Será que vocês não podem nem sequer por 1 hora orar, vigiar? Sendo que não é só orar, não. Não é só orar, não. É jejuar também. Falando em jejum, tudo leva a crer que Jesus Cristo, ele fez a sua última refeição na Santa Ceia. Na ceia da Páscoa, a ceia da Páscoa foi a última refeição de Jesus. Isso na quinta-feira, de quinta para sexta. Jesus ele ficou sexta, olha só, Jesus ficou sexta, ele ficou sábado e ele ficou domingo. Ele ficou 3 dias sem se alimentar. 3 dias. A última refeição de Jesus foi quinta-feira à noite. Quando foi da madrugada de quinta para sexta, Jesus foi entregue por Judas aos soldados do templo. E ali começou o julgamento de Jesus. Jesus ele não comeu e não bebeu nada. Praticamente Jesus ele não fez um jejum parcial, mas ele fez um jejum completo. A última refeição de Jesus foi na quinta-feira à noite. E aí ele foi entregue na madrugada de quinta para sexta. Quando foi sexta-feira, no horário de 9 da manhã, ele já estava sendo julgado pelo Sinédrio. E ali deram a sentença a ele, crucificam-o, morte, porque alegaram que ele havia blasfemado.
alegando que ele era o próprio Deus, que ele era filho de Deus, e uma vez dizendo filho de Deus, estava se declarando ser Deus, e aí ele foi condenado. Quando foi às 3 da tarde, ele morreu, ele entregou a sua alma, né? Derramou a sua alma na morte às 3 da tarde, fez a seguinte declaração: está consumado. Tiraram ele depois da cruz, antes do pôr do sol, colocaram ele na sepultura. Quando foi domingo pela manhã, antes do nascer do sol, ele ressuscita. Interessante que quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele chega para os discípulos: tem alguma coisa para que eu possa comer? Tem pregadores que falam, eu já ouvi pregadores falar que Jesus ele perguntou se tinha algo para comer, para provar que ele não era um espírito, que realmente ele era uma pessoa de carne e ossos. Mas eu entendo que não foi só para isso não. Eu entendo que ele fez isso também porque certamente, mesmo ele estando com o corpo glorificado, eu acredito que ele estava com fome. Não com fome, assim, no sentido como eu e você sentimos. Mas ele teve desejo de comer alguma coisa. Porque eu imagino que a pessoa com o corpo glorificado, não é que ela vai ter aquela coisa de fome, mas ela vai ter desejo de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, né? De querer degustar. Porque foi Deus quem criou o alimento, foi Deus que criou a água, foi Deus que criou as coisas que nós degustamos, que nós comemos e bebemos. Foi Deus que criou, né? Por exemplo, o suco de uva, o suco de laranja, geladinho, que delícia, né? Aquela comida bem temperada, isso é bênção de Deus. Foi Deus que criou a comida, o alimento. E mesmo tendo um corpo glorificado, diz a palavra que Jesus estava lá, na praia, fazendo um peixinho assado, enquanto os discípulos estavam pescando. E os discípulos, quando viram ele lá na praia, eles foram. O próprio João, ele fala: Pedro, é o mestre, é o Senhor. E eles foram lá, né, ao encontro de Jesus. Jesus já ressuscitado, fazendo churrasquinho de peixe. Fazendo churrasquinho de peixe. Então, Jesus, mesmo com o corpo glorificado, eu não digo que ele tinha fome, mas ele certamente tinha o quê? O desejo de degustar, sentir aquele gostinho, né, daquele peixinho assado, né, aquele peixinho bem temperado, né? E Jesus ele ficou 3 dias em quê? Em jejum total. Porque a última alimentação dele foi quinta-feira à noite, na Santa Ceia. Quando foi de quinta-feira para sexta, da madrugada de quinta para sexta, ele foi preso. De manhã, na sexta-feira de manhã, ele foi julgado e condenado a ser crucificado na cruz. Às 3 da tarde, ele foi crucificado. Ele declarou: está consumado. E aí deu o último suspiro e morreu. Quando foi de manhã, ele ressuscitou. Antes do pôr do sol, antes do nascer do sol, domingo pela manhã, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele falou: tem algo para comer? Não tem algo aí? Vocês não têm algo aí para comer? E só tinha ali um peixe e um pouco de mel. Um pouco de peixe, tinha ali um pedaço de peixe e mel. Tinha peixe e mel. Ele comeu o peixe com mel. Agridoce, né? Agrodoce, não é isso que fala? Agrodoce? Comida agrodoce? Né? Aquela mistura de comida temperada, né? De sal com algo doce, né? Os americanos que são assim normalmente. A comida do americano que é assim, é aquela comida agrodoce, né? Acho que é essa palavra, né? Se eu tiver errado, alguém corrige aí, tá? Agrodoce, acho que é isso mesmo, agrodoce, né? Então Jesus ele perguntou: tem alguma coisa aí para comer? Alguma coisa para comer? E tinha lá peixe e mel. Então você vê, Jesus Cristo, antes de ir para o Calvário, ao ir para o Calvário, antes de ser entregue, ele praticamente ficou em jejum. Ele ficou em jejum. Ficou em jejum, porque a última refeição que ele fez foi à noite, quinta-feira à noite. E ele ficou sexta, sábado e domingo. Ele ficou 3 dias sem comer nada. Até porque sábado e domingo, até porque sexta-feira, 3 da tarde, ele morre. E aí, como é que ele ia se alimentar? Morto come? Morto come? Morto não come. Mas ele ficou 3 dias sem comer nada. Até porque, como eu acabei de dizer, ele estava
morto. Mas quando ele ressuscitou, ele o quê? Ele comeu. Ele comeu. Eu imagino que ele foi para a cruz em jejum, mas em jejum total. Esse é o entendimento que eu tenho. Jesus ele foi para a cruz, para enfrentar a cruz, o desafio da cruz, para ele enfrentar o desafio da cruz, o desafio de ir para a cruz, para ele encarar a cruz, para ele ter encarado a morte. Ele jejuou. Ele jejuou. Ele jejuou. Para encarar a morte, ele jejuou. Ele jejuou. E você precisa jejuar para encarar a morte. Como assim, pastor? Encarar a morte. Para encarar a morte, você precisa jejuar. Se houver uma perseguição no Brasil contra os cristãos, tem muita gente que vai negar Jesus porque não tem buscado o Espírito Santo através da oração e do jejum. Lembrando que a oração e o jejum é para te preparar para o arrebatamento da igreja. Ou para o arrebatamento, ou se não para a grande tribulação, caso a igreja passe pela grande tribulação até a metade dela ou até o final dela. Que eu já expliquei aqui pelas lives, aqui pelas ministrações. Em outra ministração eu estava explicando sobre isso. Existe uma teoria, segundo, é uma minoria, tá? É uma minoria. Acredita-se que a igreja poderá passar pela grande tribulação, pelo menos até a metade, ou se não, até o final. Sendo que a maioria dos teólogos estudiosos da palavra entende que a igreja não vai passar. Não vai passar. Mas ainda que a igreja não passe, e eu creio que há essa possibilidade da igreja não passar. Se a pessoa ela não se preparar para o arrebatamento, por meio da oração e do jejum, ela vai ficar. Você está ouvindo essa palavra? Se você não se preparar por meio da oração e do jejum, infelizmente você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Você precisa ir para a oração e para o jejum. Jesus Cristo ele disse: quando o noivo for retirado, então os convidados das bodas, da festa, então irão jejuar. O noivo foi retirado, o noivo não está na terra. Quem está na terra é o Espírito Santo. O noivo foi retirado. Jesus não está aqui presencialmente, em carne e ossos, como ele disse para Tomé, né? Pode um espírito ter carne e ossos como eu vejo que tem? Jesus não está aqui presencialmente, fisicamente. Ele vai estar, logo, em breve. Mas ele falou, quando o noivo for retirado, então os convidados terão que jejuar. Então você precisa jejuar, inclusive para isso, para a salvação da tua alma. Para você vencer as obras da carne, para você vencer o diabo e os demônios e os homens que são usados pelos demônios, né? Enquanto você estiver aqui na terra, não tem jeito, enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter que jejuar. Só quando você morrer, que aí você não vai ter como você jejuar, né? É que nem Jesus. Jesus enquanto esteve morto, ele não pôde comer e nem beber nem nada, né? E no nosso caso, quando a gente morrer, a gente não vai poder jejuar, né? Já morreu, jejum é enquanto está vivo, né? Jejum é enquanto está vivo. Mas você precisa jejuar. Precisa jejuar. Jesus, ele jejuou. Praticamente de quinta-feira até sexta-feira, às 3 da tarde, ele ficou em jejum total. Em jejum total. Não vamos contar o período que ele esteve morto, não. Vamos contar o período que ele estava vivo. Vivo. O período que ele estava vivo. De 3 horas da madrugada até as 3 da tarde, são 12 horas. Então ele ficou 12 horas em quê? Em jejum. Antes de ir para a cruz. Se a gente for contabilizar de 3 da manhã às 3 da tarde, que foi a hora que ele morreu, 3 da tarde, se a gente for contar de 3 da manhã às 3 da tarde, então pode-se dizer que Jesus ficou o quê? 12 horas. Ou até um pouco mais de 12 horas em jejum. Porque a última refeição foi quinta-feira à noite. Sendo que de madrugada, por volta de 11, meia-noite, ele já estava no Getsemane. E aí ele não estava comendo e nem bebendo nada, ele só estava em oração, em intensa oração. Jesus orou intensamente, a ponto de ele derramar, né, a palavra diz que ele suava gotas de sangue. Tamanha era a agonia da qual ele estava tendo ali naquele momento. E tudo leva a crer que ele ficou
praticamente até o seu último momento de vida sem comer e sem beber nada. Até tentaram dar algo para ele beber, que foi que ele falou, eu tenho sede. Ele falou lá na cruz, eu tenho sede. E o que deram para ele? Deram vinagre para ele, vinagre para ele beber. Tinha uma profecia que dizia que ele haveria de beber, né? De beber vinagre. E ele pediu água. E o que ele recebeu? Vinagre. Vinagre. A pessoa que não tem Deus, o que ela tem a oferecer é isso, né? A pessoa, quando ela está, né, dando lugar ao diabo, você pede água a ela e ela te oferece vinagre. É isso que a pessoa que é usada pelo diabo, que está nas mãos do diabo, sendo usada, sendo cavalo do diabo, tem para oferecer para outra, né? Que está, por exemplo, em aperto e necessidade. Você pede água, e o que o filho do diabo ele faz? Te oferece vinagre. Jesus pediu água e ofereceram a ele vinagre. Então ele ficou, praticamente de 3 horas da manhã. Vamos dizer que 3 horas da manhã foi o horário que ele foi entregue aos soldados por Judas. Foi 3 da manhã aproximadamente o horário que ele tenha sido entregue por Judas, traído por Judas. Então de 3 horas da manhã até as 3 da tarde, 12 horas. Se for contar da última refeição dele, se for contar, por exemplo, de meia-noite, nós temos aí o quê? 12, 13, 14, 15, ou seja, mais ou menos isso. 12 horas ou um pouco mais de 12 horas. Em jejum. Para enfrentar o quê? A morte. A morte. Para você enfrentar o diabo e os demônios, para enfrentar você, porque você tem que vencer você primeiro. E uma forma de você vencer a você mesmo é indo para o jejum. Você vence a você primeiro, vencendo as obras da carne. Como diz em Gálatas 5. Depois de vencer a você mesmo, você vence o diabo, você vence os demônios, você vence os homens, porque os homens também não prevalecem contra você, que é de 2 a 1. Ou as pessoas, elas são de Deus e têm o mesmo Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, ou elas simplesmente não têm o Espírito Santo, que é o Espírito que está sobre você. E aí, pelo fato de elas não terem o Espírito Santo, o que tem no lugar do Espírito Santo na vida delas? O diabo. Elas estão dando lugar ao diabo, elas são do diabo. Mas mesmo que elas sejam do diabo, ainda que fulano, beltrano, ciclano seja do diabo, se você vai para o jejum, não tem diabo certo, não tem demônio certo, não tem homem, não tem. Você prevalece. Você se torna inabalável, como diz o Salmo, né? Como diz o salmista, aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Então essa é a palavra, gente. Eu já trouxe a palavra. Praticamente o Espírito Santo já fez com que eu viesse com a palavra. Eu ia interceder, eu ia orar, mas o Espírito Santo me levou a trazer essa palavra, esse ensinamento. O povo perece por falta de conhecimento, porque vós, sacerdotes, têm me rejeitado, e por isso eu tenho rejeitado a vós. Então, o povo precisa de palavra, o povo precisa de ensinamento, e esse é o ensinamento de Deus para a tua vida hoje. Você precisa ir para o jejum. E aí eu termino aqui, que eu ia ler o livro de Daniel e acabar que eu não li. Olha, Daniel capítulo 6... Olha só, Daniel capítulo 6, só para terminar, tá? Daniel capítulo 6, vou ler aqui a partir do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Você que foi lançado aí numa cova, você que está aí talvez numa cova, né? A cova da doença, da enfermidade, da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, do desejo de suicídio. Você que está aí na cova da dívida, você que está aí na cova, sabe, da vida amorosa, da vida familiar, brigas, o pau quebrando todo dia, sabe? Você que está aí em algum tipo de cova, olha só a palavra.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então Deus está dizendo: filho, vai para o jejum, vai para o jejum, que eu vou te livrar dessa situação. Eu vou te livrar dessa doença. Eu vou te livrar dessa enfermidade. Eu vou te livrar dessa dívida. Eu vou te livrar dessa cova. Essa cova que você está aí, ó, vivendo. Eu vou te livrar dessa cova. Mas vai para o jejum. Vai para o jejum. Sai do lugar de acomodação. Haja a sua fé. Haja a sua fé e você vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então a sentença já foi dada. Tem coisas que a pessoa ela passa na vida que não adianta. Já foi dada a sentença. Não tem jeito, você tem que passar. Tem que passar. É que nem Deus falou lá para o povo que ficou no deserto: eu vos coloquei no deserto para saber onde é que estava o vosso coração. Então a sentença foi dada acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só, o rei Dário, o rei dos medos e dos persas. O rei Dário ficou a noite inteira em jejum. Em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Ele ficou em vigília. E ficou em jejum. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido ou tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Se você for para o jejum, é isso que vai te acontecer. Daniel era homem de jejum. Certamente ele ficou em jejum ao ser lançado na cova. Daniel, por exemplo, diz aqui a palavra, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E três vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel era um homem de oração, mas também de jejum. Ele orava 3 vezes ao dia. E costumeiramente ele também jejuava. Ele não só orava costumeiramente, mas ele também jejuava. Foi através da oração e do jejum que Deus livrou ele da boca dos leões. Foi através da oração e do jejum que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Daniel, ele fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões ficaram em jejum. Os leões ficaram em jejum. O anjo de Deus fez com que os leões ficassem em jejum. Em jejum. Você está entendendo? Em jejum. Aí olha só o que diz aqui a palavra. Daniel 6, 24.
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. E eles e seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Tá vendo? Pessoas que são usadas pelo diabo para querer, sabe, te lançar na cova, para querer o teu mal. Deixa que Deus vai tratar com eles, vai tratar com elas. Se é que já não está tratando, se é que a mão de Deus já não está pesando. Aí diz aqui, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você está vendo aí? O Deus de Daniel é o Deus vivo. O nosso Deus é o Deus vivo. Se você vai para a oração e para o jejum, ele te livra da cova. Ele opera com sinais, prodígios e maravilhas nos céus e também aqui na terra. Ele é o Deus vivo. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Você está vendo? Por causa da oração e do jejum, Deus fez com que Daniel o quê? Prosperasse no reino. Daniel prosperou muito no reino. Deus, ele quer te prosperar. Lembrando que a prosperidade de Deus não está associada apenas a ter uma vida bem-sucedida profissionalmente ou financeiramente. Não. Deus, ele quer fazer com que em todas as áreas você venha ter a vida abundante que Jesus Cristo ele prometeu. Jesus Cristo ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida abundante. Prosperidade é isso. É você ter perfeita saúde. É você ser feliz no casamento, na vida amorosa. É você ter a sua família salva. É você ter, sabe, a sua vida emocional com paz, com alegria, ao invés de depressão, de angústia, de medo. É você ter uma fé inabalável. É você ser espiritualmente, sabe, inabalável, invencível. Prosperidade de Deus é isso. Tem gente que acha que prosperidade é só coisas relacionadas a coisas materiais. Não. Prosperidade de Deus é a vida abundante que Jesus Cristo ele prometeu. E aí eu fecho aqui a palavra. Porque eu já ministrei, já falei bastante e eu acredito que o Espírito Santo ele já trouxe o recado que você precisava receber da parte dele. Você precisa ir para o jejum. Não basta apenas orar. Orar é falar com Deus, mas é Deus também falar contigo. Principalmente Deus falar contigo. E Deus, quando ele fala contigo, ele sempre traz uma palavra de direção. Jesus Cristo ele disse que quando o Espírito Santo ele viesse, iria nos guiar em toda verdade. E a verdade é essa aqui, é a palavra. É dentro da palavra que o Senhor ele nos guia. É dentro da palavra que o Senhor ele nos direciona a fazer o que precisamos fazer, para que assim possamos obter dele a bênção, o milagre e a vitória. Que você receba de bom grado a palavra da parte do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. E não se esqueça, não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Vai para o jejum. Vai para o jejum. Terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Vai para o jejum. E pode ter certeza, o Senhor ele vai te tirar da cova. Deus ele vai, sabe, fazer com que os pães e os peixes sejam multiplicados. Deus vai fazer com que você prospere. Deus vai fazer com que o seu anjo vá diante de ti e destrua todos os teus inimigos. Mas você precisa ir para o jejum para que tudo isso aconteça. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Hoje foi ao contrário, né? A oração no finalzinho, bem no finalzinho. Veio a palavra primeiro,
Veio o alimento, primeiro o maná, e agora vamos, nesse momento, consagrar, orar. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus nessa hora. Permaneça na live. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. Essa pessoa que ouviu a Tua palavra, que recebeu as instruções que ela precisava receber da parte do Senhor. Eu quero, meu Deus, nesse momento, que o Senhor visite esta pessoa. Não apenas visitar é pouco, porque o Senhor diz na Sua palavra: eu e o Pai viremos a esta pessoa e faremos nela morada. O Senhor quer fazer morada. O Senhor não quer visitar. Não. O Senhor não quer visitar. O Senhor quer fazer morada. Eu quero, meu Deus, nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero, meu Deus, determinar que essa pessoa venha, meu Pai, receber da parte do Senhor a perfeita saúde para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Essa pessoa que se encontra, meu Deus, acamada, doente, com uma enfermidade talvez nos ossos, ou na carne, ou no sangue, seja o vírus, seja a bactéria, seja o micróbio, que todo mal seja, meu Deus, destruído e aniquilado pelo Teu poder nesta hora. O Senhor desça com Teu fogo nesta hora, para destruir o micróbio, o vírus, a bactéria, a enfermidade nos olhos, nos ouvidos, na garganta, no pulmão, na coluna, nos pés, nas mãos, sim, na pele, alergia, sim, meu Deus, problema de respiração, problema respiratório. Faz, meu Deus, meu Pai, essa pessoa se ver livre nessa enfermidade. O familiar que está lá no leito, no hospital, toca, meu Deus, toca nessa hora, toca na carne, no sangue, restaura, sim, meu Deus, as células, restaura as células. Faz, meu Deus, o câncer, a AIDS ser destruído agora pelo Teu poder. Faz, meu Deus, o Teu nome ser glorificado, que do alto da cabeça à planta dos pés, que haja, meu Deus, perfeita saúde. Aquele que se encontra com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, arranca, meu Pai, a tristeza profunda, arranca esse mal, meu Pai, da vida deste homem, desta mulher, do pai, da mãe, do esposo, do filho, da filha, aquela pessoa, meu Deus, que está sofrendo no casamento, sofrendo na vida familiar, brigas, contendas, discórdias, que todo mal venha a ser banido nesta hora, dando lugar à Tua presença poderosa, fazendo com que haja paz, fazendo com que haja alegria, fazendo com que haja, meu Deus, salvação. Salva o lar desse homem, o lar desta mulher. Faz, meu Deus, a vida profissional e financeira ser, meu Pai, abençoada. Abençoa o trabalho das mãos dos Teus filhos. Faz a todos prósperos, segundo aquilo que ensina, segundo aquilo que diz a Tua palavra. Sereis cabeça no cauda, terás muito para emprestar e não pegarás emprestado. Estareis sempre em cima e jamais embaixo. Então, meu Deus, eu peço pela vida de todos que solicitaram oração, pelo Message, pelo WhatsApp, aqui pelo Facebook, que todos sejam abençoados, poderosamente abençoados pelo Senhor. Assim, meu Deus, nós cremos pela fé em nome de Jesus. Eu vou determinar agora que todos os demônios, todos os espíritos malignos sejam atraídos para a mão do Deus vivo e sejam amarrados, sejam esmagados e queimados pelo fogo do Deus vivo e sejam lançados no abismo em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos maus, que haja somente a Tua presença poderosa. Penetra na carne, no sangue, nos ossos. Faz, meu Deus, os Teus filhos receberem perfeita saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja, meu Deus, a vitória por completo em todas as áreas. Então receba nesta hora, receba cura, libertação,
avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos apresentar aqui, né, a água, o azeite. Meu Deus, coloca virtude e poder sobre o azeite, coloca poder e virtude sobre a água. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que através desses elementos o teu poder venha a ser manifestado. Manifesta o teu poder pelo azeite, pela água. Te pedimos nesse momento, meu Deus, coloca virtude e poder também sobre peças de roupa, sobre a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto. Abençoa, meu Deus, poderosamente todos os elementos que estão sendo apresentados, consagrados ao Senhor. Abençoa as pessoas apresentadas por fotos. Abençoa, meu Deus, o currículo, a carteira de trabalho. Que todos os pertences dessa pessoa venham a receber a virtude e o poder do Senhor. Faz o teu nome ser glorificado, meu Pai. Glorifica a ti mesmo e ao teu Filho Jesus Cristo nesta hora, fazendo com que haja sinais, prodígios e maravilhas por meio de todos os elementos que estão sendo consagrados nesta hora. Assim, meu Deus, nós apresentamos todos esses elementos e já cremos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos beber da água. Tá bom? Vamos beber da água. Vamos lá beber da água? Vamos dar 3 goles, primeiramente, em nome do Pai. Glória a Deus. Primeiramente, em nome do Pai. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade perfeita na vida do ser humano. Respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Enche bem o pulmão, terceira e última, respira bem fundo. Isso. Agora faz o seguinte, pega aí o azeite. Nós já vamos terminar, tá? Segura só mais um pouquinho. Pega aí o azeite, coloca na ponta do dedo da mão direita. Mão direita. Direita representa o poder de Deus. Vamos lá? Mão direita. Colocou o óleo na ponta do dedo? Então, apresente o teu dedo, a tua mão. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te pedimos nessa hora, coloca a virtude e o poder sobre a nossa mão direita e que quando nós colocarmos sobre o alto da nossa cabeça, que seja a tua mão poderosa sobre nós para arrancar todo o mal das nossas vidas. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor pela fé a nossa mão direita e já cremos no poder e na virtude do Senhor sobre a mesma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora faz assim, ó, e faça a seguinte declaração: se eu expulso os demônios, os espíritos malignos, se eu expulso o mal sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, sobre todos da minha casa, então é chegado a mim o reino de Deus, de paz, de alegria e de justiça. Agora coloca a sua mão direita sobre o alto da sua cabeça, como se você quisesse segurar, e faça a seguinte declaração. Declare com toda a sua fé: que todo mal sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre todos da minha casa, que em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo e nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus.
Mais uma vez, coloca a mão direita sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre todo o meu corpo, sobre todos da minha casa, sobre todo o meu ser, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão em direção à minha mão e faça a seguinte declaração: e que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia e tome posse do teu milagre, da tua bênção, da tua vitória. Você que já se sente curado, liberto, restaurado, deixa aí nos comentários o seu testemunho de fé. Em louvor a Deus, deixa aí nos comentários aí o seu testemunho de fé, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, para que você possa, por meio do seu testemunho, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu já vou estar encerrando, mas antes de estar terminando, eu quero estar orando pelos semeadores, tá bom? Semeadores do Deus vivo. Semeadores do Deus vivo. Mas antes de falar sobre os semeadores, antes de orar sobre os semeadores, eu quero que você faça o seguinte: você que quer fazer conosco um propósito de oração, faça um propósito de oração. Escreva, por exemplo, dia de sábado, jejum coletivo em combate e destruição às castas malignas. Você escreve em cima: sábado do jejum coletivo em combate e em destruição às castas malignas. Aí abaixo você vai escrever o seu nome por completo e abaixo do seu nome você vai escrever todos os problemas dos quais você quer que Deus arranque, destrua da sua vida. Glória a Deus. Então, você que quer participar do propósito, aos sábados, pegue aí e faça o seu pedido de oração, tá bom? Faça o seu pedido de oração. Outra coisa que eu quero falar: sempre que você for fazer um propósito com Deus, busque fazer isso aqui que eu vou te mostrar. Pegue uma oferta voluntária de qualquer valor, pode ser R$1, pode ser R$2, não importa o valor, pode ser de qualquer valor, mas é claro, né? Busque fazer o melhor para honrar a Deus. Jesus Cristo, ele disse: aquele que me serviu, o Pai honrará. Então você vai colocar dentro do seu pedido de oração a sua oferta voluntária, a sua oferta com propósito. Oferta com propósito. E aí você vai apresentar a Deus: meu Deus, eu estou oferecendo essa minha oferta com propósito de o Senhor me honrar, de o Senhor honrar a minha vida profissional, a minha vida familiar. Eu faço esse propósito, sim, meu Pai. Esse propósito eu faço com o Senhor, para que o Senhor venha me honrar nesta área. Você vai falar a área que você precisa de resposta, tá bom? Jesus Cristo, ele fala: aquele que me serviu, o Pai o honrará. E uma das formas de você servir o Senhor Jesus é patrocinando a pregação do Evangelho. Jesus Cristo, ele disse: por amor de mim e do Evangelho, receberás 100 vezes mais, no tempo presente com perseguições e no futuro a vida eterna. Então você vai apresentar, depois de você apresentar a sua oferta voluntária, após você apresentar, né, o seu propósito, né, a sua oferta como propósito de honrar ao Senhor Jesus, você vai pegar e vai fazer a doação para o nosso ministério. Você vai doar para o nosso ministério. Porque Jesus Cristo, ele disse, né? Se deres um copo de água fria a um profeta, aqui no Rio de Janeiro, um copo de água mineral, se eu não me engano, é R$2. É R$2. Se for uma garrafa de água, é aproximadamente aí R$4. R$4. Se eu não me engano, está R$4 aí a garrafa d'água. Entendeu? R$2 é o copinho. O copinho é R$2. E R$4 é o valor de uma garrafa d'água. Então, Jesus Cristo, quando ele disse assim: se deres um copo de água fria, em outras palavras, se você contribuir com o ministério de um profeta meu, com R$1, com R$2, com R$4, com aquilo que estiver ao seu alcance, você receberá de mim recompensa. Você vai receber recompensa, você vai ser recompensado.
É exatamente isso que Jesus Cristo ele quis dizer. Se Jesus estivesse aqui nos nossos dias, presencialmente, Jesus Cristo ele falaria isso. Se deres uma garrafinha de água mineral, se deres um copo de água mineral para um profeta meu, receberás galardão. Né? Sendo que é aquilo, né? Com uma garrafa d'água e com um copo d'água, você não paga, por exemplo, internet, você não consegue comprar areia, você não consegue comprar um cimento, né? Um material, né, que eu preciso aqui para poder dar continuidade na obra. Né? Você não consegue... Eu vou pagar, por exemplo, eu vou pagar o pedreiro com água, com garrafa d'água, né? O copo d'água, não. Para eu poder pagar o pedreiro, eu tenho que pagar com dinheiro vivo, né? E para isso não vai descer um anjo do céu com uma maleta de dinheiro na mão. Então eu preciso de você, exatamente, você que tem acompanhado o ministério fielmente, tem sido abençoado pelas palavras, pelos ensinamentos, você que tem sido abençoado por meio das intercessões, sabe? Você que se sente grato, agradecido, porque oferta é sinônimo de gratidão, Oferta é sinônimo de gratidão. Entendeu? Gratidão. Então, você que se sente grato, você que se sente, sabe, edificado na sua fé, pelos ensinamentos da palavra de Deus por meio desse ministério, abençoe esse ministério, tá bom? Abençoe seu ministério. Aliás, a cada 7 dias, faz isso, procura fazer isso, a cada 7 dias, junta um valor que você puder juntar, e abençoe esse ministério, pelo menos a cada 15 dias, a cada 7 dias. Tá bom? Sábado que vem, de hoje até o próximo sábado, prepara uma oferta especial, uma oferta voluntária, tá bom? Para abençoar esse ministério. E pode ter certeza que Deus ele vai honrar as tuas finanças, ele vai honrar a tua vida profissional, ele vai honrar também as outras áreas, ele vai te abençoar também em outras áreas, porque é promessa. Jesus Cristo é quem disse, não sou eu que inventei isso, é Jesus quem falou. Aquele que me servir será o quê? Será honrado pelo meu Pai. E aí, ó, eu termino aqui com essa palavra aqui, ó, olha só, Mateus, é Mateus 8 ou é Lucas, Espírito Santo? Espírito Santo está dizendo que é Lucas, né? Lucas, capítulo 8. É Lucas 8? Vamos lá. Lucas capítulo 8, olha só o que diz aqui a palavra. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Aí diz aqui a nota de comentário, ó. Essas mulheres tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus. Honravam-no, contribuindo fielmente para o seu sustento e dos seus discípulos. O serviço e a devoção delas continuam sendo um exemplo para toda mulher que nele crer. Mas não é só toda mulher, é homem também, né? É homem, porque no ministério de Jesus não tinha só as mulheres que contribuíam para o sustento, né, ministerial dele, mas havia também homens, né? Havia o Nicodemos, havia o José de Arimateia, que era, se eu não me engano, um senador, né, era um político da época. Tinha o Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, né, do Sinédrio. Então Jesus Cristo ele tinha pessoas que o ajudavam a se manter, né, para ele poder ter, né, condições de continuar pregando o Evangelho. Então você que tem sido abençoado por esse ministério, não deixe de fazer a sua doação, seja de qualquer valor. Jesus ele fala, sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Se a pessoa ela não é fiel a Deus com R$1, ela vai ser fiel a Deus quando tiver 1 milhão? É algo a se pensar, né? Se a pessoa ela não honra a Deus com R$1, ela vai honrar a Deus quando ela tiver mais de R$1? E tem pessoas que falam, quando eu tiver eu ajudo. Quando eu tiver, poxa, a Bíblia é bem clara.
Sede fiel no pouco. No pouco. Como é que a pessoa ela quer o muito de Deus se ela não está sendo fiel no pouco? Então, faz isso. A cada 7 dias, separa aí uma oferta especial. Pastor, essa semana está muito apertado. Manda R$1. Ué, pelo Pix, o Pix aceita R$1, aceita R$2, não importa. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Honre a Deus. Seja verdadeiramente uma pessoa que se importe com a causa do Evangelho, com a causa do Senhor na terra. Entendeu? O que eu prego aqui não é falso evangelho, não. É o verdadeiro evangelho. Evangelho é isso aqui que eu ando ensinando a você, gente. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho é isso. É apresentar Jesus como o centro de tudo, porque Ele é o centro de tudo. Porque dele e para Ele são todas as coisas. E por causa da sua vontade vieram a existir. Porque dele e para Ele foram criadas todas as coisas. E por causa da sua vontade vieram a existir. Jesus, Ele tem que ser o centro de tudo. Porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu prego aqui é evangelho. Se a pessoa ela não crê que é evangelho o que eu prego, então, paciência, né? É só ler Mateus, Marcos, Lucas e João e vai saber se eu prego é evangelho ou não. É só ler Mateus, Marcos, Lucas e João e a pessoa vai saber se realmente eu prego o evangelho ou não. É só isso. Então é isso, gente. Eu vou estar encerrando, mas antes vamos orar. Deixa eu orar aqui pelos semeadores. Meu Deus, abençoe a todos os semeadores, a todos aqueles que têm contribuído com esse ministério. Faz os teus filhos serem prósperos e bem-sucedidos. Faz os teus filhos serem vitoriosos em todas as áreas. Abençoa também, meu Deus, aqueles que têm um desejo sincero, porque Deus ele procura os sinceros, pessoas hipócritas, pessoas que não têm interesse de somar, de ajudar. Jesus Cristo ele diz, quem não ajunta espalha, quem não é comigo é contra mim. Agora, aquelas pessoas que querem verdadeiramente honrar o Senhor, aquelas pessoas que dizem, eu quero muito ajudar, mas eu não tenho. Não tem? Então Deus ele te dá o recurso. Ele é quem dá a semente. Então, meu Deus, dá a semente àquele que precisa. Dá os recursos àquele que precisa, àquele que quer verdadeiramente, sinceramente abençoar a obra do Senhor na terra. Para que assim esse ministério continue pregando, anunciando. Tem tanta coisa, meu Deus, tantos projetos, tantas coisas a serem realizados por meio desse ministério. O Teu Espírito tem me revelado tantas coisas, mas só podemos realizar, só podemos tirar do papel e fazer com que a coisa aconteça tendo recursos. Então, meu Pai, dá recursos a esse homem, a essa mulher, faz essa pessoa ser próspera, bem-sucedida, e quando chegar nas mãos dessa pessoa, meu Pai, o recurso, que ela venha, meu Deus, ser fiel ao autor do seu milagre, do milagre financeiro, que ela venha honrar ao Teu Filho Jesus Cristo, para que assim o Senhor venha honrá-la cada vez mais. Então assim eu peço a bênção do Senhor sobre todos os semeadores do Deus vivo e sobre aqueles que têm um desejo sincero de se tornarem semeadores neste ministério. Assim, meu Deus, eu oro e já creio na resposta desta oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para você fazer o Pix é 21 979 99 36 86. Repetindo, 21 979 99 36 86. O número do WhatsApp é o mesmo, 21 979 99 36 86. Depois de você fazer a sua doação, tá bom? A sua oferta voluntária de qualquer valor monetário, porque Deus não olha para valor, Deus olha para a intenção, para a motivação daquele que está ofertando. Depois de você fazer a sua doação, você vai tirar um print e vai nos enviar o comprovante lá pelo WhatsApp, tá bom? E aí eu vou pegar o seu nome, vou escrever o seu nome no livro dos semeadores do Deus vivo e vou apresentar você em oração, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, 21 979 99 36 86. Esse é o número da chave Pix e também o número do WhatsApp, tá bom? Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito
Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém, e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco, por isto vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. Tudo de bom e felicidades, tá bom? Persevere até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Não se esqueça, compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Amanhã, mais tarde, meia-noite, se Deus assim permitir, eu estou de volta, tá? Meia-noite, se Deus permitir, eu entro ao vivo, se Deus assim permitir. Ou se não, só amanhã, domingo, no horário de 3 da tarde, tá bom? Domingo, 3 da tarde, com a permissão do Senhor, eu estarei realizando a live do Domingo da Justiça do Tribunal do Deus Vivo. Estarei levantando um clamor para todas as áreas, para que o Deus, que é o juiz de toda a terra, venha julgar a causa de todos, tá bom? Até mais tarde, no horário de meia-noite, ou se não, só amanhã, às 3 da tarde. Compartilhe esse vídeo e abençoe vidas. Muita luz, graça e paz.